Olá, a paz do Senhor, tudo bem com você? Espero que sim, que Deus tenha abençoado a sua vida e a sua casa de uma maneira esplêndida, de uma maneira muito maravilhosa, muito espetacular. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre as maravilhas de Deus sobre nossas vidas. Afinal, nosso Deus é um Deus zeloso, um Deus que se preocupa com cada um de nós e nos garante, se assim procedemos bem, um livramento grande para a nossa vida e para os nossos. Eu estava lendo aqui no Salmo 33, versículo 18, o seguinte: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que firmam toda a esperança em suas misericórdias. Aleluia. Meu querido, minha querida, não há nenhuma situação que seja difícil para Deus. Você pode estar até passando por um momento delicado, mas Ele é capaz de te livrar de todo e qualquer mal. Deus é soberano, Ele é soberano. E mesmo que Ele não nos tire do meio de uma tempestade, Ele vai nos dar forças e firmar os nossos passos para que nós não sejamos levados pelo vento. Nós temos que ter fé e buscar a Deus em todas as situações, porque Ele é fiel e poderoso para nos resgatar. E a Bíblia, ela relata diversos textos a respeito dos livramentos de Deus, os livramentos que Deus nos dá, nos concede. Porque nosso Deus é um Deus que se preocupa sim com a nossa saúde, com o nosso bem-estar. Nós é que nos esquecemos de agradecer a Deus por todas as coisas que Ele nos proporciona. Nós só temos o costume, muitas vezes, de louvar a Deus quando estamos bem. Geladeira farta, olhar filhos e filhas bem de saúde, bem fisicamente, estando com emprego, e aí nós louvamos a Deus, mas nos momentos difíceis, nós agradecemos a Deus também por essa situação, porque a palavra de Deus nos fala que em tudo devemos ser gratos a Deus, em tudo. Então, nos momentos difíceis, nós sim devemos ser gratos a Deus, porque Ele vai nos dar forças para superarmos as dificuldades que se apresentam em nossa frente. Foi como eu disse quase nesse instante. Deus pode até não nos tirar do meio de uma tempestade, mas Ele vai dar forças para nós e vai nos firmar para que o vento não nos leve. Aleluia. E nós tivemos vários textos onde Jesus estava com seus discípulos em meio a situações difíceis e Jesus os livrou de muitas situações. O episódio que estavam num barco no lago de Genezaré, no mar da Galileia, e ondas terríveis, imensas, assustaram aqueles experientes pescadores. E Jesus estava dormindo, estava no barco, Jesus estava dormindo, e eles foram desesperados: Mestre, não se importa, o Senhor não se importa que a gente venha morrer? E Jesus despertando lá, dizendo: por que vocês duvidam, homens de pequena fé? E foi lá e repreendeu o vento, repreendeu a tempestade e se fez um tempo calmo. Foi-se uma bonança. Com Jesus é assim. Não há tempestade que perdure quando Ele está no comando de todas as nossas ações da nossa vida. Não há situações, meus irmãos, que sejam difíceis para que Deus não possa resolver. Olhe, lá em Êxodo, no capítulo 22, versículo 23, diz assim: porque se o fizeram e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Nosso Deus está de ouvidos atentos para o meu clamor e para o teu clamor. Mas Ele quer que nós venhamos a Ele com o coração aberto, grato, dependente dEle. Fazendo isso, nós vamos estar caindo nas graças do Senhor. Olha o que o Senhor falou em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar,
buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei e perdoarei o seu pecado. Aleluia. Então a Bíblia mostra aqui que Deus ele faz coisas tremendas. E você entendeu aqui nesse versículo o que Deus falou? É sempre de duas situações. O povo que se chama pelo meu nome, preste bem atenção, se humilhar e orar. Ou seja, o que é se humilhar e orar? É deixar a jactância. O que é jactância? É o orgulho, é a vaidade. É eu querer achar que eu detenho alguma coisa, eu tenho algum poder. Não, quem tem todo o poder é o Senhor. Quem vai fazer tudo é o Senhor. Quem vai estar direcionando é o Senhor. Quem vai dar livramento é o Senhor. Porque Ele é o Todo-Poderoso, eu não sou, você não é. Nós somos falhos, pequenos, frágeis. Por maior que seja o meu corpo, mas eu ainda sou frágil, porque se eu levar um escorregão e bater com minha cabeça no meio-fio ou no chão, eu posso morrer. Então eu sou frágil, por maior corpo que eu tenha. Mas Deus não. Deus é o Todo-Poderoso e nele devemos depositar toda a nossa confiança, toda a nossa vida. Até porque para um cristão verdadeiro, a morte física nesta terra é apenas uma passagem para a vida eterna. Glória a Jesus, é sair desta vida para outra vida. Assim diz a palavra do Senhor. Então, se nós entendemos este versículo que eu acabei de ler, de 2 Crônicas 7,14, se eu me humilhar e orar, buscar a face do Senhor e me afastar dos maus caminhos, sabe, Deus vai ouvir dos céus e vai perdoar o nosso pecado. Aleluia. Deus é maravilhoso. Então, todas essas questões, eles nos mostram o que Deus pode, pode não, do que Ele vai fazer. E é algo tremendo, porque, assim, irmãos, eu não entendo como é que pessoas que ouvem a palavra de Deus, pessoas que estão direcionadas pela palavra de Deus, conseguem se desviar dela. Eu não consigo entender como é que eu digo que amo a Deus, mas no primeiro problema que eu enfrento, na primeira grande situação contrária à minha vida, eu quero me afastar de Deus, eu vou murmurar, eu vou reclamar, eu vou chorar, me desesperar. É onde a palavra de Deus diz que nós não devemos ficar ansiosos por coisa nenhuma. Não devemos ficar ansiosos pelo dia de amanhã, não devemos ficar ansiosos pelo que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Lá em Mateus, no capítulo 6, Jesus fala que deu exemplo das aves do céu, que não plantam, não fiam, não colhem, e Deus dá o sustento. Os lírios do campo, que não colhem, não podem fazer nada, só são sementes que são jogadas e nascidas na terra. E Jesus as comparou de uma tamanha beleza, que diz que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu com tanta beleza como elas. E uma planta, que ele disse, que depois de secar só vai para o fogo, e Deus se preocupa com ela, não iria se preocupar também conosco? E aí dá o conselho para sermos realmente vitoriosos. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe? Deus, ele quando ele quer fazer, ele faz. Lá em Isaías, no capítulo 43, e se não me engano, versículo 13, lá no finalzinho diz, agindo Deus, quem impedirá? Ou agindo o Senhor, quem poderá desfazer o que ele faz? Ninguém pode. E aí, são essas palavras que nos motivam a seguir ainda mais nos caminhos do Senhor. No Salmo 32, aliás, no Salmo 34, versículo 17, diz o seguinte, os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Glória a Deus, é promessa de Deus. Sabe, no Salmo 32, versículo 6, diz assim, portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Glória a Deus, promessa de livramento. No Salmo 91, versículo 15, diz assim, ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Aleluia!
São palavras assim que eu encontro aqui na grandiosa, na inerrável palavra do Senhor, que me motiva a ainda mais estar perto de Deus, ainda mais de buscar as benéficas de Deus, de ainda mais buscar realmente servir a Deus com todo o meu coração, com toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Olhe, Jesus promete, meus irmãos, estar conosco sempre. Ele prometeu isso lá no capítulo 28, que estaria conosco, Mateus capítulo 28, que estaria conosco todos os dias de nossas vidas. Lá em João, no capítulo 14, versículo 13 a 16, diz assim: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, outro consolador, para estar com vocês para sempre. Tiago, capítulo 4, versículo 8 diz: aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Aleluia. Um chamado para o arrependimento, um chamado para a limpeza espiritual, a limpeza mental, um chamado para estar perto de Deus, o Deus que fez todas as coisas, o Deus que olha pelos seus filhos, pelos seus servos. E a Bíblia fala que ele não só olha, mas ele também guarda, protege, firma os passos, que diz a palavra do Senhor, lá no Salmo 37, que Deus firma os passos do justo. Ainda que o justo caia, não ficará prostrado, porque o Senhor sustenta pela mão. Aleluia. É isso que Deus tem para nós, meu irmão, minha irmã. Uma promessa de renovo, uma promessa de livramento, uma promessa para que possamos caminhar e produzir, sabe, mesmo diante das adversidades. O apóstolo Paulo escreveu à igreja dos Coríntios, aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inconstantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não será em vão no Senhor. Ou seja, qualquer que seja a situação, manter a firmeza, a constância, ser abundante na obra de Deus, no amor a Deus, no serviço a Deus, e nosso trabalho não será vão. A Bíblia fala que aqueles que perseveram em fazer o bem alcançarão glória, honra e incorruptibilidade. Alcançarão o olhar gracioso de Deus. Aqueles que perseveram em estar nos caminhos do Senhor terão o olhar gracioso de Deus e misericordioso de Deus sobre suas vidas. E sabe quem vai ser beneficiado? Não só você, não só eu, mas quem está ao nosso redor, ou seja, a nossa família, o nosso lar. Aleluia. É isso que Deus tem para nós. Mas temos que fazer a nossa parte. Temos que buscá-lo com todo o nosso coração. Sabe, essa pandemia que está ocorrendo aí, está fazendo as pessoas se desesperarem. Fazendo com que as pessoas corram para longe de Deus, e não é para correr longe de Deus, é para correr mais para perto de Deus. Sabe, Deus está provando a nossa fé. Sabemos, ver se realmente temos a fé e confiança nele. Não vamos sair por aí de qualquer maneira, como um desordenado ou um desorientado, de maneira nenhuma. Até porque a Bíblia fala que não tentarás o Senhor teu Deus. Nós temos que ter os cuidados e a obediência às autoridades governamentais. É isso que nós temos que fazer, mais confiando e estando na dependência de Deus em todas as nossas situações de vida. Todas elas. E Deus vai recompensar o esforço que nós estamos fazendo para louvar e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Confie nesta palavra, da palavra do Senhor, que diz que Ele vai te livrar de tudo aquilo que vai querer ser de mal contra a tua vida. E Jesus pediu isso na oração, ele dizendo assim, orando ao Pai pelos discípulos, diz assim: Pai, não quero que os tire do mundo, mas que o livre do mal. E esse livrar do mal é guardar a alma e o espírito, para que, se caso eles morram, não vão para o inferno, irem para a glória do Senhor. É isso que Deus quer para nós, nos guardar de todo o mal, para que quando for o dia do nosso chamado, seja pela morte
ou pelo arrebatamento da igreja, estejamos preparados e dignos de estar indo para o encontro de Deus Pai Todo-Poderoso e gozar da eternidade com o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Se você gostou do nosso vídeo aí, ó, dá um likezinho, bota um legalzinho lá. Amém? Compartilhe esse vídeo, curta bastante, tá certo? Deixe seu comentário, mas não esqueça de deixar lá o likezinho lá, o legalzinho lá no vídeo, beleza? E que possamos estender o nosso canal propagando a palavra de Deus para as pessoas que precisam ouvir uma boa palavra. Conto com você, que Deus abençoe, que Deus lhe guarde e lhe proteja, em nome de Jesus. E lembre-se, Deus é contigo. Amém? Paz do Senhor.